Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Max Sander Curtindo a Vida por Aí. Então, hoje chegou o dia de eu fazer a sangria na direção hidráulica. Eu estava mexendo na parte elétrica, né, ainda não concluí, porque eu estou aguardando peças chegar, que são os terminais, que a gente adquiriu os terminais para poder fazer a ligação elétrica, porque precisa de muito mesmo. Eu acredito que ali vai gastar no total mais de 30. Então, enquanto aguarda chegar, eu vou mexer em outra coisa, né, que vai ser a direção hidráulica. Também tive aquele problema com o motor do limpador de para-brisa, que eu ainda não procurei a engrenagem. Então, eu tenho que aguardar. Aí, enquanto isso, vamos mexer na direção hidráulica do veículo. Eu falei com vocês a respeito de levantar com o macaco, né? Então, como essa rua aqui já é uma subida, então eu já deixei ele na subida para poder já fazer o serviço com ele, com a parte dianteira dele elevada. Aí eu vou fazer o procedimento ali, como foi dito, né, que é destampar o reservatório. Eu já até destampei esse reservatório, e vou completar até a boca para poder fazer os procedimentos. Aqui eu tô com, a princípio, 6 litros de óleo, mas eu tenho mais 5 lá dentro para o caso de necessidade. Com certeza eu devo precisar de mais óleo por causa que a direção está muito pesada, deixando entender que não há mais óleo no sistema. Então eu vou fazer isso, né, completar aqui até a boca e passando para vocês o passo a passo. Aqui eu coloquei o óleo até a boca, né? Eu enchi bastante o reservatório. E a grande dificuldade aqui é porque o galão de 5 litros ele não tem espaço para poder entrar ali. Então eu poderia até arrancar isso aqui fora e tentar fazer com que ele entrasse por aqui, né? Só que eu acho que é um trabalho que é contornável, né? Então eu enchi a lata a garrafa, né? Garrafa PET e o vidro de óleo, né? Para poder somar 3 litros para poder eu ir completando. Aí agora eu vou fazer o próximo passo, que é ligar em marcha lenta e dar uma volta com o volante. Vocês podem ver que aqui a roda está reta, né? Então eu vou esterçar em sentido horário, com uma volta, e ela vai ficar para a esquerda. Então, pessoal, aí eu vou ligar o carro, né, em marcha lenta. Aí eu virei a chave, vou apenas ligar. Aí, agora que ele está em marcha lenta, eu vou virar o volante, vou dar uma volta no volante, uma volta completa, né, sentido horário. Uma volta no volante, acabou virando só isso aqui. Mas, segundo o mecânico, já é suficiente. Então eu vou verificar agora com relação a completar e com relação à espuma, né? Porque é a espuma que é sinal de ar no sistema, e assim vai fazer ficar vazando. Assim que a espuma acabar, acaba o vazamento. Aqui já dá para ver que o óleo estabilizou. Ele ainda está com essa espuma restante, mas dá para ver que ele estabilizou, né? O nível aproximado dele é a metade, então ele já está no nível. Eu completei até o nível. Agora eu vou fazer o restante do procedimento para verificar se deu certo, se vai vazar ou não. Então, pessoal, o serviço aqui concluído. Deu certo, graças a Deus. No começo ele tinha vazado, vazou um pouquinho. Aí eu fui verificar, ele estava com excesso, né? Eu verifiquei aqui na tampinha, ele estava com excesso de óleo. Aí depois eu fui e liguei de novo para verificar, né? Assim que parou de vazar, eu liguei de novo e não vazou mais. Então, parece que o serviço deu certo. Aí agora o acerto final vai ser, eu vou virar o ônibus, né? Colocar ele com a traseira ali para trás, para cima,
traseira para trás foi ótima, né? Traseira para trás, porque aqui tem pouco menos de um mês que eu capinei tudo e não foi só cair algumas gotas de chuva e já cresceu tudo de novo. Aí, como eu disse no vídeo anterior, que aqui é um local que tem muita aranha e escorpião, então eu não gosto de deixar a porta do lado de cá não. Esse aqui, segundo a legislação, é um modo correto de estacionar, né? A porta sempre tem que ficar para a calçada. No entanto, como aquela porta está um pouco empenada, tem uma greta lá, né, que é uma abertura, e é onde pode acabar entrando algum bicho indesejável. Aí eu vou aproveitar que eu tenho que virar esse carro e fazer o teste final, né, para depois que eu parar, verificar se vaza ou não. Então aqui já foi completado, né? Ainda sobrou um pouco de óleo, mas estando no nível significa que tem 8,2 litros de óleo de direção hidráulica no sistema. Então agora é hora da verdade, né? Já manobrei o ônibus, tive um pouquinho de dificuldade pela falta de prática, né? Muitos anos, quase 20 anos que eu tirei minha carteira categoria D, e agora que eu estou começando a querer praticar. Então, como o ônibus fica mais parado do que andando, né? Eu mais manobro do que dirijo, então a maldade a gente vai acabar pegando com o tempo. Mas vamos lá verificar se deu certo, definitivamente se deu certo essa questão da sangria. Então, pessoal, mesmo quando deu aquele pequeno vazamento, quando eu desliguei a primeira vez, eu falei que Deus seja louvado a si mesmo. Vocês podem ver que não vazou uma gota. Minha esposa tá vindo aqui brava, porque a carinha da dona Mari. Vazou? Então, ela tá ali. Não vazou. Graças a Deus. Então, pessoal, o serviço deu certo. Vocês seguindo esse passo vai dar certo. E vale a pena, porque a gente gastou muito óleo aqui completando. Sempre completava o óleo e sempre vazava. Então, vamos recapitular o que vai ser feito. Primeiro, você vai colocar seu ônibus num lugar reto, né? Com ele desligado, levantar a dianteira com o macaco. Ou fazer como eu fiz, que foi colocá-lo numa subida. Aí, com o ônibus desligado, vocês vão vir retirar a tampa, completar o óleo até quase transbordar, depois ir lá dentro, ligar em marcha lenta, porque em marcha lenta não vai espirrar. Se você der uma beliscada no acelerador, vai voar óleo para cima e lambrecar isso aqui tudo. Então você vai apenas ligar na marcha lenta. Em marcha lenta, você vai virar, dar uma volta em sentido horário completa, né? Dar uma volta completa no volante. Vim aqui e ir completando até dar um nível. O nível geralmente é a metade. É mais ou menos a metade, né? Mais ou menos a metade. Então vocês completam até a metade, fica observando até acabar a espuma. Quando a espuma acabar e o óleo estabilizar, vocês verem que tem só óleo e sem aquela jorração, porque fica jorrando muito óleo aqui do filtro, porque o óleo entra de dentro para fora, então ele entra dentro do filtro e sai por fora. Aí ele vai ficar jorrando, igual uma cachoeira. Na hora que ele estabilizar, ele não vai mais ficar jorrando óleo, vai ficar o óleo estabilizado, ele parado aqui, o óleo estacionado, né, parado. Quando tiver dessa maneira, você vai lá, verifica, né, se tiver no nível, se tiver abaixo, você completa. Mas não deixem passar muito disso aqui, porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Eu completei, ele ficou até quase nesse nível aqui. Aí assim que eu desliguei, ele vazou um pouco, porque o excesso faz vazar, e ele vaza por aqui, né? Mesmo com a borracha nova, a pressão que dá, acaba vazando.
Então vocês vão completar o óleo até esse nível, vai lá, desliga, e depois de desligado, vocês vêm aqui, tampa, desce o macaco para ele ficar no nível, para ele ficar reto de novo, né? Ou até mesmo se estiver na subida, você desliga, depois quando você ligar de novo, você vai ver que a direção vai estar macinha, sem barulho nem nada, porque geralmente a entrada de ar, né, o ar falso, ele dá esse barulho. E assim que você faz essa sangria, se não tiver problema nenhum em nada no sistema, nem na bomba, nem lá lá no setor, nem mangueira furada, nada, ele vai funcionar perfeitamente. E foi o que aconteceu aqui. Fiz todo esse procedimento, ele funcionou normalmente, a direção voltou a ficar macia, e agora é só comemorar. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que isso aqui é um procedimento feito para ônibus com motor traseiro, independente se ele é Mercedes, se ele é Scania, qual for o tipo de motor, se é Volkswagen, se é Volvo, esse aqui é um Mercedes. Independente de qual motor for, esse é o procedimento correto. E é dessa forma que você vai conseguir fazer a sangria no sistema de direção hidráulica do seu ônibus e assim acabar de vez com o vazamento de óleo. Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado por ter chegado até aqui e um forte abraço a todos.